falando sobre o Ministério da Economia, que publicou nesta sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União, um edital de convocação imediata para que peritos médicos federais e supervisores médico-periciais voltem a atender nas agências do INSS. Essa convocação, ela vale também para os profissionais, lotados nas 150 agências que, segundo o governo, já passaram por vistoria e estão liberadas para o trabalho presencial. Será que dessa vez vai, Lani Cláudio? Nossa, é difícil essa situação, né, Cláudio? Eu estava olhando os números para o Jornal da Band, o tamanho da fila hoje de processos do INSS, para você que está nos ouvindo, 1,5 milhão de processos parados na fila do INSS, alguns por anos. E só cerca de 800 mil desse total precisam da perícia, precisam de um atendimento presencial. Ainda assim o número é muito grande. E é gente que está, pessoa com deficiência que está sem receber o benefício, pessoa com doença que está sem o auxílio, idoso esperando por aposentadoria. Gente, são todos casos urgentes, são todos casos que precisam de atenção imediata. E aí há um impasse entre os médicos, peritos, que não querem voltar ao trabalho porque pedem, exigem adequações nas agências do INSS para que eles não corram risco em meio a uma pandemia. Os dois argumentos dos dois lados são importantes também, têm que ser colocados. O INSS está dizendo que as agências estão prontas, estão adaptadas, e os médicos dizendo que não. Então, pelo amor de Deus, resolvam esse problema, porque tem só 1,5 milhão de processos parados esperando só para resolver uma perícia e o andamento, né? As pessoas esperam uma resposta urgente. O fato é que as entidades que controlam, que controlam, que orientam, que lideram os peritos médicos, peritos do INSS, não têm interesse nenhum em solução de coisa nenhuma, né? Eles querem mais, quanto pior, melhor. O discurso dessa gente é um discurso político-partidário. A Rádio Bandeirantes de Comunicação, a Rádio Bandeirantes entrevistou um desses pelegos aí da associação dessa gente, e o cara lá, cheio de ironias, falando que o checklist do INSS para verificar se o atendimento de todos os itens de protocolo de segurança de saúde pública, ele comparou aquilo à lista de supermercado, fazendo gracinha. Quer dizer, são atitudes até um tanto quanto levianas e irresponsáveis, que explicam muito essa atitude. Eu não consigo entender, todos os veículos de comunicação têm visitado, têm verificado nos postos de INSS que todos, absolutamente todos, estão adequados, estão preparados para receber funcionários, incluindo médicos peritos, e também, mas principalmente, as pessoas, a chamada clientela do INSS. E que clientela é essa? São pessoas velhas, não é? São pessoas que lutaram a vida inteira. São trabalhadores que adoeceram no trabalho e que por isso não podem continuar trabalhando, pelo menos temporariamente. É gente que precisa de benefício ou do salário e não tem nenhuma coisa nem outra, porque esses irresponsáveis cruzaram os braços. Trata-se disso, minha gente. Parar com essa coisa condescendente, de que porque é o sindicato, porque é a associação, porque é pelego falando, a gente tem que aceitar tudo o que eles dizem. O que eles estão fazendo é de uma crueldade única na história recente do Brasil. Ora, se vocês têm diferenças com o governo, resolva essas diferenças. Agora, não desconte isso nos nossos velhos, não desconte isso nas pessoas, nos trabalhadores doentes. É gente incapacitada para trabalhar, que está sem condições de receber o seu salário e nem tem acesso ao benefício, porque esses caras estão de braços cruzados, minha gente. Sim. Não há nada mais cruel do que isso. Eu não ia usar outra expressão, mas é de uma crueldade disso inexplicável. As alegações deles são indefensáveis, absolutamente indefensáveis. Essa reabertura dos postos prevê agendamento. Serão poucas pessoas a serem atendidas todos os dias. É para ver se a fila anda. Essa gente deixar acumular 1,5 milhão de pessoas, de gente mendigando atendimento, isso é uma vergonha. Esses caras precisam saber, aliás, eles são muito bem pagos, salários maravilhosos desses médicos peritos, precisam saber que aqueles velhinhos que eles resolveram maltratar, assim como os trabalhadores que estão adoentados e eles têm uma posição de absoluta insensibilidade a isso, é essa gente que paga o salário deles.
Tem que ter um mínimo de respeito pelas pessoas. É uma vergonha o que está acontecendo nos postos de INSS com essa atitude cruel protagonizada ou liderada pela pelegada do movimento de médicos peritos. Claudilana, a Associação Nacional dos Médicos Peritos vem disputando, portanto, essa queda de braço com o governo. E a entidade acusa o INSS de haver adulterado o checklist para a reabertura e diz que a suposta determinação de retorno continua sendo ignorada. Mas como você disse, né, Cláudia, a reportagem da Band vem mostrando as filas, vem mostrando que as agências estão sim preparadas para esse retorno e a população aí sofrendo mais uma vez. Lamentável, porque as pessoas que estão no grupo de risco, você vê idosos, pessoas doentes se aglomerando em frente às agências, esperando um atendimento que já está atrasado há meses. E as pessoas esperam ali a resolução de um impasse que não depende delas. Pessoas que recebem muito pouco, gente, que precisam desse dinheiro para se alimentar, para o básico, para comprar remédio. São pessoas doentes, são idosos. É inadmissível assistir essa discussão no momento em que eles tinham que estar atendendo a população. Simples assim. Olha, você vê que essa questão aí de que os itens não sendo tão... É tudo mentira. Eles mentem, né? Descaradamente, até para tentar justificar de alguma maneira a sua atitude indefensável, mentem, né? Aqui em Brasília, por exemplo, tem aqui como tem em São Paulo, todas as cidades, aqui se chama um serviço na hora, que é o serviço de atendimento de documentos, né, e tal. Os serviços, os postos do Na Hora aqui em Brasília tem também instalações para... se responsabiliza exatamente por isso, pelo atendimento da perícia médica. Tudo absolutamente irrepreensível, né? Cada um desses postos foi visitado, foi verificado, né? Tá tudo lá, né? Aquelas placas de acrílico transparente para proteger tanto o funcionário quanto a pessoa que está sendo atendida, álcool em gel em abundância, máscaras em abundância, sabe? Aquela uma espécie de pequeno auditóriozinho assim, onde ficam as pessoas esperando ser atendidas, tudo com cadeiras bloqueadas para exatamente garantir o distanciamento entre um e outros. Não tem lotação, não tem aglomeração, todos os cuidados sendo tomados. E aí vem esses caras com mentira, né? Com mentiras para tentar justificar essa condição. Tomara que esse tal de chamamento aí do Ministério da Saúde represente um passo, né, para que o governo tome medidas drásticas, né? Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Com toda certeza, tem gente com o estado de saúde agravado em razão desse comportamento irresponsável, né, do pessoal de perícia médica. Tem muita gente que, portanto, já entrou na fase, como é que eu diria, no campo do crime, né, do direito penal. É gente que está sendo prejudicada pessoalmente, né, cuja saúde deve estar sendo afetada exatamente pela falta de atendimento, né, e de condições de sobrevivência e tudo mais. O governo, portanto, tem a obrigação de acionar todos os meios, não apenas para descontar o salário, descontar os dias parados. Não é razoável que aquelas pessoas que não são atendidas, que são maltratadas pela falta de atendimento, continuem pagando o salário dessa gente, né? Continuem pagando como se eles estivessem trabalhando normalmente. Então tem que descontar isso e não tem essa história de vamos fazer um acordo e a primeira coisa do acordo é anistia, não tem nada disso, né? Tem que punir exemplarmente e tem que levar à justiça, né? Tem que responder até criminalmente pelos atos que estão sendo praticados em prejuízo de tantos velhinhos e de tantos trabalhadores doentes precisando do benefício. E me responde se é justo, Cláudio Humberto, essas pessoas com a saúde frágil, idosos, eles se expõem ao risco de ir para a agência, mas os médicos não. Os médicos que tinham que estar lá, que estão recebendo o salário deles para trabalhar, a gente se submete ao risco para fazer o nosso trabalho. É claro que é um risco que é controlado, tem várias medidas de segurança que podem ser tomadas para minimizar esse risco. As pessoas doentes vão para a fila, os idosos estão na fila, esperando, né, um atendimento.